Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vou pedir para que você leia comigo os 2 primeiros versículos dessa carta. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 e verso 2 apenas, nós vamos ler juntos. São palavras introdutórias do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja. Vamos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Qual seria o rumo e o destino da sua vida se a sua fé fosse num contexto diferente do qual você vive hoje? Se a sua fé, por exemplo, se você cresce na mensagem do Evangelho onde pouquíssimas pessoas fossem cristãs, se o contexto da sua fé não houvesse templos cristãos na sua cidade, na cidade em que você morasse, se não houvesse escritura, Bíblia para você ler, se as pessoas da sua cidade praticassem uma religião completamente diferente da perspectiva cristã, se as pessoas da sua cidade possuíssem uma filosofia mística por acreditarem em forças espirituais e ao mesmo tempo negassem o conhecimento de Deus, como seria a sua fé num contexto como esse? Difícil, não é? Pensarmos numa realidade tão dura em termos de professarmos a nossa fé em Cristo, sem igreja no sentido de templo, sem a Bíblia, as Escrituras, sem pessoas do nosso convívio, do trabalho, do estudo, da família, que professassem a mesma fé. Ou seja, nós às vezes não somos nem capazes de imaginar nós numa situação como essa, de tão acostumados que estamos em vir à igreja, em ler a Bíblia, em ser educado por uma família cristã ou numa escola cristã, e assim por diante. Meus irmãos, não era assim no primeiro século da era cristã, quando o Evangelho começou a ser disseminado no território do Império Romano. Uma pessoa que tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, ela teria que enfrentar todos esses obstáculos, porque nada disso ainda era de fato constituído naquele contexto e naquela época. Por exemplo, o Evangelho foi pregado na cidade de Colossos, essa cidade aqui onde a carta foi dirigida e onde nós lemos aqui na nossa Bíblia. E quando o Evangelho foi pregado na cidade de Éfeso, por Paulo, um homem chamado Epáfras, ele ouviu o Evangelho. E quando ele então ouviu o Evangelho da boca do apóstolo Paulo, ele se converteu. E aí ele voltou para a sua cidade. Colossos ficava aproximadamente 130 quilômetros de Éfeso. E ele volta para lá e ele começa a pregar o Evangelho para algumas pessoas. E aí algumas pessoas se convertem e forma-se uma igreja naquela cidade. Colossos, meus irmãos, ela ficava num vale do rio Lico, na antiga Frígia, hoje no oeste da Turquia. Nos dias de Paulo, Colossos era um centro onde diversos elementos culturais e religiosos se encontravam e se misturavam ali naquele lugar. Os historiadores dizem, por exemplo, que havia uma comunidade judaica muito grande, de aproximadamente 11 mil pessoas. Era uma cidade extremamente religiosa e um dos cultos mais famosos era o culto à deusa Cibele. Era a grande deusa mãe da Ásia naquele tempo e naquela época. Culto que estava vinculado à fertilidade.
e até mesmo a questão na área da sexualidade. Levava alegria e êxtase em excesso às pessoas. Também estava presente na cidade de Colossos a adoração a Ísis, a deusa que é saudada como sendo maior que o destino e como libertadora dos homens e das mulheres, em culto muito difundido na época do apóstolo Paulo. Portanto, aqui, meus irmãos, no capítulo 2, verso 8, Paulo ainda faz uma menção importante das filosofias presentes no contexto cultural da cidade de Colossos. Qual era essa filosofia? Possivelmente tenha uma relação com cosmologias. O que significa isso? Eram tentativas de explicar os astros, tais como o sol, as estrelas, a lua, e assim por diante. E eles faziam justamente uma perspectiva de mostrar a relação dos deuses com o destino dos homens por meio desses astros e a interferência deles no destino das pessoas. É nesse cenário, meus irmãos, é nesse contexto que nós podemos chamar aqui de paganismo, de idolatria, de filosofias misturadas às religiões, aos misticismos, nesse cenário desolador que os crentes aqui de Colossos são desafiados a permanecerem na fé em Jesus Cristo. Eles não tinham as escrituras. Naquele tempo eles não tinham lugar específico, templos construídos para se reunirem. E ainda mais, era uma comunidade muito recente. Podemos dizer que eram pessoas neófitas, novos convertidos na fé, pessoas que estavam iniciando a sua carreira cristã. Quando a carta, Paulo, quando escreveu essa carta, a igreja de Colossos tinha apenas algumas semanas e no máximo alguns meses de existência. Para os irmãos terem uma ideia, há pouco tempo Epáfras havia compartilhado o evangelho e pessoas haviam crido. Qual seria, eu pergunto aos irmãos, o destino da fé daquelas pessoas? Do ponto de vista humano, falando humanamente, a crença na mensagem do evangelho por parte daquelas pessoas daria em nada, irmãos. Naufragaria certamente. É aí que entra a palavra de Deus aqui. Paulo, ele estava preso na cidade de Roma. E ele ouviu notícias. E ele estava aqui ouvindo essas notícias sobre aqueles irmãos que nem conhecia pessoalmente. Então ele resolve escrever uma carta para orientá-los, confortá-los, ajudá-los nessa caminhada difícil da vida cristã. Mesmo cercados de oposição, quando nós temos uma fé genuína, nós estamos guardados em confiança na presença do Senhor. Primeira coisa que podemos observar aqui nesses 2 versículos, na introdução dessa carta, é que a segurança da nossa fé está baseada na vontade de Deus. Veja, os irmãos, a primeira linha, a primeira frase da carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. As primeiras palavras de Paulo aos irmãos de Colossos já são aqui consoladoras, já fortalece e fortifica o coração daquelas pessoas. Paulo oferece o seu próprio exemplo aqui a eles. Ele diz que ser crente em primeiro lugar, e depois, como consequência de ser crente, o chamado para ser apóstolo, depende única e exclusivamente da vontade de Deus, e não de fatores externos. É isso que Paulo está dizendo em primeira mão para aquela igreja. Eu sou um cristão, eu sou um crente em Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo por causa da vontade de Deus. A razão, portanto, de você ser um crente verdadeiro, possuir a fé genuína em Jesus, não é simplesmente porque você foi criado num lar cristão, não é simplesmente porque você estudou numa escola cristã, onde tinha ensino religioso numa perspectiva bíblica correta do ponto de vista doutrinário. Não é somente porque você frequentou desde pequeno uma igreja cristã.
Não é simplesmente porque você vive num país chamado cristão, nada disso é que nos dá a garantia de sermos de fato crentes em Jesus. Não é por isso, mas é tudo por causa de Deus e de acordo com o seu propósito. É segundo o conselho da sua vontade, como diz as Escrituras. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que nós devemos contemplar a salvação dessa maneira, na perspectiva da vontade de Deus. Não devemos pensar a nossa salvação a partir de nós, ou mesmo a partir do nosso contexto, das coisas que estão à nossa volta. É um agir de Deus segundo a sua vontade, produzindo a fé autêntica e verdadeira no nosso coração e na nossa alma. Se cada um de nós parássemos para pensar a respeito da nossa vida cristã, se dependesse, você olhar para trás e pensasse, se eu dependesse de mim mesmo, dos fatores externos, para estar aqui hoje, para estar firme, crendo em Jesus, possivelmente nós não estaríamos, nem eu e nem você, em virtude de que dependemos da vontade do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz em primeira mão para aquela igreja naquele contexto. A segunda coisa, irmãos, a segurança da nossa fé, ela é sustentada pela natureza da revelação de Deus. Primeiro, a gente viu que tudo depende, a segurança da nossa fé depende da vontade de Deus, do seu agir, do seu operar. Como diz o apóstolo Paulo um pouco mais à frente nessa epístola, porque é da parte de Deus que está o querer e o efetivar das coisas, e o realizar das coisas. Agora, em segundo, estamos vendo aqui que a segurança da nossa fé, ela é sustentada pela natureza da própria revelação de Deus. Eu tinha dito que naquele tempo, na época que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, lá na cidade de Colossos, não havia a Bíblia, é claro, irmãos, os irmãos têm que entender que não havia a Bíblia como hoje, completa, com um cânon fechado, definido. Havia partes das Escrituras, havia todo o Antigo Testamento, havia algumas cartas, alguns escritos de Paulo, por exemplo, como é o caso dessa carta agora sendo produzida como palavra de Deus. E veja, nesse sentido, Paulo está aqui se apresentando a uma comunidade cristã da qual ele pessoalmente nem conhecia. Paulo não esteve lá em Colossos pessoalmente. Quem pregou o evangelho lá foi esse homem chamado Epáfras, que ouviu por sua vez o evangelho por parte do apóstolo Paulo. Ele é um apóstolo, originalmente um mensageiro da parte de Deus, aqui ele está dizendo. E nesse sentido, ele afirma Paulo apóstolo, Paulo o enviado, Paulo aquele destinado a transmitir a palavra de Deus aos homens, especificamente aos gentios. Só que essa palavra significa mais do que um simples mensageiro, irmãos. Apóstolo refere-se a uma comissão especial, dada por Deus, dotada por Deus, algumas pessoas específicas, para que eles fossem testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. É interessante que nesse contexto, quando nós abrimos as Escrituras e lemos essa afirmação, Paulo apóstolo, é o que o primeiro versículo está nos dizendo, nós olhamos para o nosso contexto de hoje, em que muitas pessoas facilmente se auto-intitulam apóstolos. Certamente os irmãos já viram em canal de televisão evangélica, programas evangélicos ou igrejas evangélicas, o título de apóstolos a alguns líderes espirituais dos nossos dias. Só que isso é uma contradição, irmãos. Não é possível nós chamarmos alguém nos dias atuais de apóstolo. Por quê? Porque um dos principais requisitos
do apostolado era justamente que o indivíduo fosse uma testemunha da ressurreição de Jesus. Então, todos os discípulos, eles testemunharam, testificaram o Cristo ressurreto, e essa era uma base sólida, fundamental, para que eles transmitissem o conteúdo dessa fé às gerações seguintes. Em Efésios, o apóstolo Paulo também diz que a igreja, ela foi firmada, ela foi baseada, ela está sobre o solo do testemunho dos apóstolos da ressurreição. É o testemunho deles que nos garante essa verdade, porque eles viram, eles tocaram em Jesus, eles estiveram com Ele, e a geração dos apóstolos transmitiu para a geração seguinte. Do segundo século, continuou a passar essa mesma mensagem até chegar aos nossos dias. Então a nossa fé é resultado do testemunho desses homens que testificaram a ressurreição de Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo não estava com os discípulos no momento da sua ressurreição, mas aí lemos em 1 Coríntios, a partir do capítulo de número 15, ele mesmo vai dizer que ele é um nascido fora do tempo. Ele foi uma exceção entre os apóstolos, mas ele vira o Senhor ressurreto desde a sua conversão, o que é narrado também lá em Atos, capítulo de número 9. Portanto, nós temos aqui uma exigência muito grande em relação ao indivíduo chamar-se apóstolo. O apostolado também não era uma realidade a ser passada, transmitida, não podia ser dada por outras pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo não designa para outros líderes que estavam debaixo da sua liderança, como é o caso do próprio Timóteo e o próprio Epáfras. Ele jamais passou esse título para outra pessoa, isso era impossível. E nesse aspecto nós temos aqui a autoridade apostólica de alguém que viu o Senhor ressurreto e recebe da parte de Deus a revelação de forma inefável, de forma inerrante, de forma infalível, meus irmãos, a nos transmitir, da qual foi preservada essa carta que agora nós estamos lendo nessa noite. É por isso que existe uma ênfase de que a igreja primitiva, ela perseverava na palavra de Deus. É isso que nos diz também lá em Atos capítulo 2, verso 42. Seus ensinos constituía a própria palavra de Deus. O ensino desses homens no primeiro século da era cristã era um instrumento de Deus para transmitir a sua revelação. Então, no primeiro século da era cristã, Deus usou homens como Paulo, como Pedro, como Mateus, como Filipe, como João e outros que escreveram aqui as escrituras inspirados debaixo da ação do Espírito de Deus. É por isso que hoje nós temos aqui a palavra de Deus escrita, registrada, mas nós não temos mais apóstolos para continuar escrevendo as escrituras, simplesmente porque o cânon já foi fechado. Eu já me deparei várias vezes com pessoas que creem em novas revelações. E a questão simples que eu coloco para essas pessoas, se elas creem que Deus está revelando hoje novas coisas, se é uma revelação, e o termo revelação é uma palavra teológica muito forte, muito pesada. Eu digo para essas pessoas, então significa que a gente deve continuar acrescentando algo às escrituras? Elas respondem, não. Nós não podemos acrescentar mais nada na Bíblia. Então como é que é? A revelação, e não se pode acrescentar, porque a revelação é uma coisa inédita, é uma coisa nova, da parte de Deus dada aos homens. Então nós não podemos chamar isso de revelação. Você pode chamar por outros termos. Você pode dizer que Deus falou com você. Sim, Deus fala ao seu coração subjetivamente.
usa dos meios mais inusitados para falar com você e transmitir, trazer ao seu coração o conteúdo das Escrituras, mas você não pode chamar isso de revelação, porque revelação teria que ser colocada em acréscimo às Escrituras. Meus irmãos, é a palavra de Deus, portanto, que sustenta a nossa fé, por isso que só vem das Escrituras, não pode ser do que um coração humano imagina nos dias atuais, não tendo mais o poder, não tendo mais a autoridade apostólica, como tinha esses homens no primeiro século. O que nós temos agora de autoridade apostólica é o que foi registrado, é o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Nesse sentido, então, meus irmãos, a Bíblia é o nosso rumo, a nossa direção, é aquela que nos dá o sentido da vontade de Deus revelada a nós. É aquela que aponta-nos o caminho por onde nós devemos caminhar, trilhar, praticar, obedecer, crer nas Escrituras. É a palavra de Deus que nos dá o conhecimento verdadeiro de Deus. E nós não podemos falar jamais em nenhum conhecimento de Deus à parte ou separado das Escrituras. Não adianta somente a Bíblia, ou ter a Bíblia, irmãos, como um livro, como se fosse um livro mágico. Ainda no nosso contexto, eu já vi casos assim, muito estranhos, do tratamento que alguns cristãos dão às Escrituras, né? A gente tem aquela figura, em algumas repartições, eu já vi isso, em algumas casas de lares chamados cristãos, as pessoas põem uma Bíblia aberta, eu não sei se esse é o seu caso, mas se essa Bíblia está ali aberta, no sentido de que simplesmente aquele livro está ali para trazer algum benefício para a sua casa, é um uso estranho em relação às Escrituras. Eu já vi outras pessoas pegando o Salmo, rasgando até a página do Salmo 23, fazendo um chazinho e tomando para ver se acalma a alma. Também não é uma função correta das Escrituras. Ou então colocar a Bíblia num texto predileto, né? O Salmo de número 4, por exemplo, que fala a respeito de Deus guardar a nossa vida, dormirmos em paz, repousarmos seguros, colocar debaixo do travesseiro, também não vai trazer muito resultado. Aqui, meus irmãos, o resultado é da nossa meditação, é aquilo que o Salmo primeiro nos diz, né? A nossa felicidade, a nossa bem-aventurança vem como resultado de meditarmos dia e noite na palavra de Deus, colocá-la no nosso coração. E outra coisa ainda em relação a isso, é que só o fato de olharmos para essas verdades como se elas fossem verdades num sentido mágico, como se elas formassem um conjunto de ideias que nos eleva a alma sem a compreensão, isso também não faz nenhum sentido para nós. As palavras, irmãos, que estão na Bíblia, elas não são verdadeiras, porque simplesmente estão na Bíblia. Mas é o contrário, elas só estão na Bíblia, justamente, elas estão na Bíblia porque elas são verdadeiras. Essa é a verdade da palavra de Deus revelada aos nossos corações, que nos edifica, que eleva a nossa alma no sentido da nossa compreensão. Quando nós meditamos, quando nós percebemos o sentido dela, e aí nós nos identificamos com essa palavra, de tal forma que ela cria em nós uma fé autêntica e verdadeira. Em terceiro lugar ainda, irmãos, a primeira coisa que vimos
é que a segurança da nossa fé vem como resultado da vontade de Deus, segundo, como resultado da revelação de Deus dada a nós, no caso aqui por intermédio do apóstolo Paulo, dos apóstolos chamados por Deus, inspirados por Deus para nos trazer a sua verdade. Agora, a segurança da nossa fé, ela é confirmada na nossa comunhão com Cristo. Indo para o verso de número 2, diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Paulo está aqui, irmãos, afirmando que aquelas pessoas que haviam crido no Evangelho, eles tinham duas características, viram aí? Eles eram santos e eles eram fiéis em Cristo. Veja, observe uma coisa, na sequência da nossa exposição, a nossa segurança, ela não está fundada em nossa vontade, mas na vontade de Deus. Ela não está fundada, garantida, simplesmente nos anseios do nosso coração, na subjetividade de ouvirmos talvez a voz de Deus, não, mas na revelação direta de Deus através dos apóstolos que chegaram até nós por meio das Escrituras. Agora, se eu falasse da nossa segurança, a segurança da nossa fé, confirmada na comunhão com Cristo, e tomasse aqui as ideias de santos e fiéis, e que isso resultaria em fé, entraríamos numa contradição. Os irmãos perceberam? A característica que Paulo dá à igreja, eles são santos e fiéis, mas não é porque eles são santos e fiéis que eles possuem fé, é o contrário, é por causa da fé verdadeira e autêntica no coração deles, que eles são santos e fiéis. A ideia, principalmente a ideia de fidelidade que nós temos hoje, é uma fidelidade que resulta das obras. O indivíduo diz assim: Deus foi fiel a mim, porque ele fez alguma coisa por merecer então essa fidelidade de Deus. Isso é impossível do ponto de vista bíblico. Aqui Paulo, quando ele diz santos e fiéis, ele está na verdade destacando não apenas duas características da igreja, dos que são verdadeiramente crentes em Jesus, daqueles que possuem verdadeiramente a fé em Jesus, como santos e fiéis. Ele está antes destacando aqui a ligação desse povo com Cristo. Ele está falando aqui da relação profunda que existe entre igreja e o Senhor Jesus Cristo, a comunhão desse povo. Então, por isso, aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Essa é uma expressão muito importante no apóstolo Paulo. Significa, irmãos, que o crente é alguém que não somente crê em Cristo, mas também num sentido real, ele está em Cristo. Ele faz parte da relação com Cristo, pertence a Cristo, está unido a Cristo, está ligado a Ele. É uma comunhão, é uma relação profunda. Nós podemos ver isso também na doutrina e na teologia apostólica de Paulo. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, nós temos um texto muito importante nessa doutrina, onde Paulo ensina que os que nascem numa perspectiva natural, eles estão ligados ao primeiro Adão, que é aquele que pecou lá no Éden, o Adão terreno e pecaminoso. Mas os que creem em Cristo, que nessa vida entendeu o Evangelho de Jesus, agora eles fazem parte de uma nova ordem, de um novo mundo, de uma nova realidade, criada pelo próprio Cristo Jesus, e agora ligados a Cristo, pertencem a essa nova realidade. Por isso é uma nova esfera. Meus irmãos, é nesse sentido que encontramos nas Escrituras a dimensão de duas realidades para aquele que está em Jesus.
Por um lado, somos cidadãos desse mundo, pertencemos a esse mundo no sentido de cidadania terrena. Vivemos, temos que pagar os nossos impostos, temos que obedecer às leis do nosso Estado, estamos sujeitos a esse Estado, um Estado descrito como muito forte e poderoso. Quando ouvimos as pessoas dizerem, o Estado está falido, essa é uma frase mentirosa. O Estado, seja que Estado for, ele tem um poder sobre as pessoas, sobre os seus cidadãos. Agora, nossa cidadania não é só terrena, nós temos uma cidadania também celestial, e nesse aspecto dessa cidadania celestial, é que está aqui se referindo o fato da nossa ligação numa nova realidade, numa nova criação estabelecida por Jesus Cristo. Portanto, aqui, meus irmãos, está em Cristo, como ele fala aqui aos Colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, nos dá essa ideia. Essas duas expressões que nós temos aí, essas duas preposições, melhor dizendo, em Cristo e em Colossos, nos dá a ideia dessas duas cidadanias. Eles eram cidadãos de Colossos, mas eles eram cidadãos também dos céus em Cristo Jesus, meus irmãos. E estar em Cristo é ter uma relação vital, orgânica com Jesus. Significa que todas as bênçãos destinadas aos que creem em Jesus, eles recebem pelo fato de estarem ligados a Ele. É isso que confirma a nossa fé. É isso a garantia que nós recebemos da parte de Jesus, da parte do nosso Deus, de permanecermos nele, sem negarmos a fé em Jesus. Meus irmãos, o que pode oferecer a certeza de que tanto a minha fé é verdadeira, quanto apesar da oposição que eu receba em relação a essa fé, apesar do contexto do mundo que é contra essa fé em Cristo, como é que eu posso ter a garantia de permanecer firme nessa fé genuína no Senhor Jesus? Só há uma resposta aqui por base desses 2 versículos do apóstolo Paulo, e a resposta é: quando eu sei que a minha fé está baseada na vontade de Deus, quando eu sei que a minha fé é sustentada pela palavra de Deus, e quando eu sei que a minha fé é confirmada na minha comunhão profunda em Cristo Jesus. Que assim, meus irmãos, ao sairmos daqui, cada um de nós, sejamos firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, no sentido aí do trabalho que relaciona também a nossa fé. E ainda, irmãos, que ao sairmos daqui, nós tenhamos a certeza de onde vem a segurança da nossa fé, para que a gente também tenha certeza de que a nossa fé é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, que não depende das circunstâncias, não depende das coisas boas estarem à nossa volta, não depende nem até dos elementos positivos externos que nós recebemos para ajudar na caminhada da nossa fé. Depende exclusivamente, como vimos, da vontade de Deus, depende exclusivamente da palavra de Deus e depende também da nossa comunhão com Cristo. Feche os seus olhos, vamos ser elevados mais uma vez em oração, pedindo que Deus, Ele coloque sobre o nosso coração e a nossa mente a sua palavra. Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos nessa noite, depois de ouvirmos a Tua palavra,
Ó Deus, e a Tua palavra, ela foi posta com propósitos tão claros e definidos para o sustento da nossa fé, para que nos fortalecemos a cada dia, para o desenvolvimento e o aumento da nossa fé em Cristo Jesus. Que essa palavra, nessa noite, a nossa reflexão nesse início de carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, olhando para a vontade do Senhor, para a palavra do Senhor e para a nossa comunhão com o Senhor, seja a base, o alicerce, o fundamento, a garantia da nossa fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Abençoe que os irmãos saiam daqui na meditação com essa certeza nos seus corações. Nós te pedimos e rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.